aqui mesmo da cidade de Indaiatuba. O pastor Jorge sempre nos apoiou, né? Sempre, e mais uma vez, me teceu esse convite aqui, e é uma honra estar com os irmãos, uma alegria. Obrigado, pastor. Glória a Deus, pastor. Seja bem-vindo, muito obrigado. Pastor Messias, que é o sogro do Ulisses, o pai da Carla, o vô do Marquinho e da Rebeca. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos ter uma palavra aqui não demorada, rápida, e nós colocamos o seguinte tema: a importância do conhecimento das Escrituras em tempos de crise. Claro que a importância do conhecimento das Escrituras... Opa, agora eu consigo me ouvir melhor, hein? Tá como um rádio AM, William. Mas dá para ouvir melhor, né? Parece um walk-talk. Somzinho de walk-talk. Mas tá bom. A importância do conhecimento das Escrituras em tempos de crise. Vamos orar, pastor Messias? Amém. Por favor, pedir ao pastor Messias que eleve ao Senhor uma oração para a gente meditar juntos na palavra do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Pai Santo e Excelso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Pai das luzes, Deus eterno, soberano, excelso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Deus, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, te rendemos graças, honras, Senhor, toda a glória, Senhor, por todos os séculos seja a ti, meu Deus. Sim. Te louvamos, Deus, nós te amamos e te agradecemos, Senhor, por esta igreja, Deus, pelo teu povo, Senhor, que embora não esteja se reunindo fisicamente nesta noite, mas em comunhão espiritual, Senhor, estamos unidos e nos unimos também com toda a sua igreja, Deus, espalhada em toda a face da terra. Te glorificamos, Deus, e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre estes trabalhos que estamos fazendo aqui, Deus, já te louvamos. E agora, Pai, apresentamos a Ti estes momentos, Senhor, de estudos, de pensamentos, de reflexão acerca da Sua santa palavra. Abençoe a todos, abençoe o pastor Jorge, abençoe a todos aqui desta igreja e que Seu nome seja glorificado em tudo que fizermos aqui. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, meu Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Muito bem, amados. Eu quero começar aqui, pastor Messias, com um texto bem conhecido. Pois não. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo Desculpa, 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu estou meio desajeitado aqui, viu, pastor? E versículo 16. Timóteo... Tudo é novo para nós aqui, né, pastor? É verdade. 2 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos começar com esse texto, porque o nosso tema é a importância das Escrituras na vida do povo de Deus em tempos de crise. Amém. Repetindo, claro que as Escrituras ela tem a sua importância em quaisquer situações, né, que se faça, mas em tempos de crise mais ainda. Pastor, eu quero ler esse texto só para a gente sintetizar a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. De repente, alguém que nos ouve aí tem alguma dúvida, nós não vamos entrar no mérito agora, que seria uma matéria de bibliologia, para falar sobre como surgiu a Bíblia, o cânon, mas esse texto para a nossa meditação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação de justiça, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos partir desse texto. Pastor Messias, a gente sabe que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus e ela não é um livro qualquer. Todo cristão tem que partir dessa premissa, né? Com certeza. Inclusive, pastor, o senhor abordou bem aí, porque o senhor disse que ela é a palavra de Deus, né? Sim. Hoje nós vemos uma corrente de pessoas dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, porque isso vai em oposição a esse versículo que o senhor leu, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, né? E útil para a repreensão, né?
e tudo mais que o senhor leu aqui no texto, né? Isso faz uma grande diferença, porque ela é a palavra de Deus, né? Exatamente. Essa é a razão, né, pastor Messias, que nós temos que debruçar sobre a palavra, com toda certeza, absorver da palavra. Agora, pastor, eu fico impressionado como essa geração que nós temos agora de adolescentes e jovens, eles têm tão pouco envolvimento ou comprometimento com a palavra, não é? Nos dias que nós estamos vivendo, de tecnologia, de informação, de Netflix, de shopping center que está fechado, né? Verdade. O comprometimento com a palavra se tornou pífio nessa geração, não é? Então, essa geração é uma geração que pode sofrer abalos terríveis na sua fé em função da ausência da palavra. Não é? Não sei se o pastor vê da mesma maneira. Eu vejo, com certeza eu vejo da mesma maneira. E isso, infelizmente, é uma realidade, pastor. E isso, sem dúvida, vai causar frieza espiritual, né? Porque algumas pessoas até comentam, pastor, sobre o ateísmo cristão, que são pessoas que são cristãs nominais, né? Professam a fé cristã, mas não creem nas escrituras, não creem nas promessas, né? Não procuram ter a Bíblia como a sua regra de fé e conduta, né? Sim. Isso certamente vai gerar, além de frieza espiritual, uma certa fraqueza emocional também. Sim. Porque a palavra de Deus, ela nos socorre naqueles momentos assim de dificuldade, naqueles momentos. Eu creio que todo ser humano, né, tem seus momentos de angústia, de aflições, de adversidades, né? E a Bíblia é nosso refúgio. A palavra de Deus, ela nos sustenta, ela é realmente uma torre forte, né? E quando nós não temos aquele envolvimento com as Escrituras e nós não cultivamos uma confiança plena, né, que o Deus que fez a promessa, como alguém disse certa vez, né? O Deus que fez a promessa, ele vai providenciar os meios de a cumprir, né? Se nós não tivermos uma confiança plena nisto, a gente pode enfrentar dificuldades emocionais, inclusive para enfrentar situações adversas, né? Como, por exemplo, essa que estamos vivendo no momento dessa pandemia, né? É verdade. Pastor, e uma curiosidade, a Bíblia ela já foi traduzida para 2.935 idiomas. Que beleza. Porém, nós temos no mundo hoje quase 7.000 idiomas. Ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. É verdade. É claro que nós, 80% da população mundial já tem acesso a uma Bíblia. Mas para você ver como isso é tão sério, que no Brasil nós não falamos só o português. Há quem diga que no Brasil nós falamos dezenas de idiomas. Sim, alguns dialetos indígenas, né? Nós conhecemos o tupi-guarani, né? Isso. E o português e outros dialetos. Sim. Que existem que nós não conhecemos. Exatamente. Mas o brasileiro, pastor, nós cristãos, os brasileiros, nós somos privilegiados. Que, olha, eu desafio perguntar quem de vocês que nos assistem que não tenha uma Bíblia. Olha, eu duvido, pastor, porque hoje você baixa a Bíblia no celular. Verdade. Em várias traduções, né? Então, o acesso que nós temos à palavra de Deus, muitas vezes, ele é tão fácil que nós acabamos que menosprezando a palavra, né? Veja aqui comigo, capítulo 4, versículo 12 de aos Hebreus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Para vocês perceberem que este livro não é um livro qualquer, é de fato Deus falando conosco. Amém? Pastor, eu gosto muito da ideia, quando eu olho Paulo pregando em Bereia, os irmãos bereanos conferindo nas Escrituras tudo que Paulo ensinava a respeito de Jesus Cristo.
O próprio Jesus, numa abordagem aos fariseus, ele vai dizer aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Então as Escrituras como um todo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem Jesus Cristo como a chave hermenêutica da interpretação de todo aquele contexto que nós temos ao longo desses 66 livros. E nós temos referências fortes também no Antigo Testamento, né, pastor Messias? Sim, com toda certeza. A palavra de Deus, ela é toda fonte de sabedoria que nós podemos obter. Sim. Né? É claro que o homem, ele consegue algum conhecimento secular, como nós vemos hoje, né? A tecnologia avançando tanto, né? Mas quando você parte do princípio que as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, ele é milenar, né? O Antigo Testamento, 3.000 anos, né? Vamos dizer assim, até mais, né? E o Novo Testamento, vamos dizer, 2.000 anos para cá. Você vê que as Escrituras, elas demonstram um conhecimento do ser humano, da pessoa, né? Da essência humana. Como dificilmente a gente observa isso em algum outro livro, né? Nós podemos ter aí algum especialista, né, em alguma área, né? Mas a Bíblia é abrangente em todas as situações, inclusive a questão do medo, né, do ser humano. A Bíblia, ela trata medos e temores como eu nunca vi nenhum outro tipo de literatura tratar, né? Isso porque ela é inspirada pelo nosso próprio Criador, né? É verdade. Aquele que nos criou. Quando nós falamos do Antigo Testamento, pastor, e nós falamos dessa convicção de crer nas promessas de Deus em tempos de crise, o que me vem à mente mesmo é o Salmo 91, né? E por Salmo 91, e por essas coisas que Deus faz, que nos surpreende, exatamente o estudo que vou dar amanhã para os irmãos da minha igreja, é justamente o Salmo 91. O Salmo 91 ele é bem conhecido por suas promessas, né? Mas eu quero abordar aqui, se o pastor me permitir. Pastor, enquanto você se prepara para falar, Johnson, eu quero fazer algo interessante aqui. Os irmãos que estão participando aqui, ó, Ricardo, Karina, Camila, quem mais? Cássio, um abração, Cássio. Deus abençoe você, a Lilian, as crianças. Sheila. Johnson, de repente a gente poderia responder umas 2 ou 3 perguntas aí do pessoal que interage mais com a gente a respeito desse tema, não é? Então a gente pode liberar para você. Pensa numa pergunta a respeito do tema que você gostaria de saber. Se a gente conseguir responder, né, pastor? A gente responde. Graça, né? Se a gente não conseguir, a gente fala, olha, a gente volta outro dia. Ou a gente te responde depois no teu canal aí ou WhatsApp ou no Face. Tá bom? Mas seria legal a gente poder interagir com vocês também. Pois não, pastor, por favor, continue. Isso, e quando falamos dessa questão de promessas e a importância de se crer nas promessas, principalmente num tempo de crise, né? Como esse que nós estamos vivendo, é um tempo atípico, pastor. Muitas pessoas passaram por este mundo e não viveram o que essa geração está vivendo, o que nós estamos vivendo, né? Uma pandemia a nível mundial mesmo, né? Ela não é só continental, ela é mundial, né? E o Salmo 91, ele apresenta um refúgio, uma torre forte realmente para nós. Mas eu quero chamar a atenção só para 3 versículos. Eu creio que todo mundo conhece o Salmo 91. Mas muitas pessoas têm o Salmo 91 como se ele fosse mágico, uma coisa assim, né? Alguns deixam aberta a Bíblia no Salmo 91, na esperança que Deus dê algum benefício com aquilo, ou que espante o mal da residência, né? Mas esses 3 versículos que eu quero apontar aqui do Salmo 91, ele mostra a ação humana, porque o Salmo 91 ele é repleto da ação de Deus em beneficiar o seu povo, né? E esses 3 versículos, eu quero dizer que é a ação humana que praticamente é o fator motivador dessas bênçãos todas ser derramadas. Eu chamo a atenção porque eu defendo o pensamento que o Salmo 91 ele é condicional. Ele é dirigido para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Somos nós, né?
Somos nós que temos que habitar lá, né, pastor? Isso, glória a Deus. E eu quero falar rapidamente os 3 versículos. O primeiro é o verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Depois o verso 9. O verso 9, estou sem óculos aqui, mas diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E o verso 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. 3 ações humanas. Primeiro, nós vamos partir do verso 9 para mencionar isso. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Isso é fé. Isso é viver a fé. É como Deus falou para Abacuque, e depois Paulo mencionou também na sua carta aos Romanos, e o autor dos Hebreus também mencionou. Deus diz para Abacuque: o meu justo viverá pela sua fé. Verdade. E aqui nós vemos um perigo naquilo que o senhor falou, de uma geração que praticamente não vive a fé, não conhece as Escrituras. Se nós não conhecermos as Escrituras, nós não podemos viver pela fé, né? Então aqui o verso 9 diz que fizeste do Altíssimo a sua morada. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que por fé se coloca nesse lugar seguro. Sim. Que vai oferecer todos esses benefícios do Salmo 91. Glória. E essa fé só é possível porque o próprio Deus nos abre os olhos espirituais, né? O próprio Deus nos abre os olhos espirituais para que a gente consiga entender, né? Esse cenário aqui que nem compara Deus com uma ave, né? Que sob as suas asas, né? Estão seguros e tudo mais, né? Então, pela fé, nós podemos viver habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Isso quer dizer o quê? O mesmo Deus que nos guardava e nos protegia e nos abençoava antes da pandemia, é o mesmo Deus que está governando o universo durante a pandemia. Glória a Deus. E é o mesmo Deus que continua nos escondendo em seu esconderijo durante a pandemia. Aleluia. Pelo tempo que ela durar. E só para completar o raciocínio, pastor, o verso 14 fala duas realidades aqui importantíssimas, que são características desses que habitam no esconderijo do Altíssimo. Primeiro, e mais importante de tudo, é o amor. Porque a mim se apegou por amor. Aleluia. Note que quando fala no verso 14, porque a mim se apegou por amor, aí começa a falar, então eu o livrarei, o glorificarei, pô-lo-ei a salvo, mostrarei a minha salvação, darei longevidade e tudo mais, porque se apegou a mim por amor. Não é verdade? Então, nós temos que amar a Deus. O Senhor Jesus, ele deixou 2 mandamentos, né? 2 mandamentos. E o primeiro é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então nós vamos habitar no esconderijo do Altíssimo, herdar todas essas bênçãos, independente se tem pandemia ou se não tem, se há crise ou se não há crise, porque nós amamos a Deus, né? E esta é a base do relacionamento com Deus, né, pastor? O amor ao Senhor, né? O amor é a lei áurea, né? Sim. É a lei do céu, né? Quem não ama está fora da lei do céu, verdade, né? E o verso 14, além de dizer, porque a mim se apegou por amor, pô-lo-ei a salvo, diz aqui, porque conhece o meu nome. Então esse amor, ele deve nos levar a conhecer esse Deus que nos oferece esse esconderijo. Sim. E isso é importante porque lá na oração sacerdotal de Jesus, em João 17:3, diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. A vida eterna não é, embora nós tenhamos muitas outras situações que Deus nos agracia, nos abençoa, né? Mas a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Cristo. Exatamente, pastor. Inclusive, a Silvana que está participando com a gente, ela deixou um comentário aqui, eu vou começar por ela. Se não conhecemos as Escrituras, não conhecemos a Deus. Com toda certeza. Obrigado, Silvana, nossa teóloga lá de plantão. Silvana, assina embaixo. Queridos, o único livro que nós temos que nos revela a Deus, eu gosto dessa expressão, é a palavra. E o quanto nós conhecemos dela? Não existe outro caminho para conhecermos a Deus se não for através das Escrituras. Sem dúvida.
E as escrituras, pastor, como um todo, te cortando, é muito importante a gente se apegar a ela como um sustentáculo. Por exemplo, amados irmãos, você olha um texto como, por exemplo, João capítulo 10. Opa! Vocês viram fazendo micagem aqui? Fazendo assim, não, tá aqui. Na verdade, eu estava sem retorno. Cara, gente, é um barato isso aqui. Eu vou entregar todo mundo aqui. Jones, a gente está falando aqui, eu e o pastor Messias, tem uma mesa enorme ali, ó. Precisamos fazer um make-off, né, Jones? E eles ficam ali, põem o fone, tiram o fone e fica assim, ó. Aí você está falando e estão instalando os dedos. Já caiu aqui meu fone. Tá aqui. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus pelo esforço. Amém. O esforço desses irmãos que tem sido muito legal para a gente poder fazer esse trabalho. Um texto de João capítulo 14, que Jesus vai falar assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E eu preciso, pastor Messias, pegar esta palavra como Jesus ele está falando no imperativo. Sim. Não turbe o teu coração. Eu tenho que entender que eu não estou lendo um livro de um conto de história de alguém que viveu há 2000 anos e deixou palavras bonitas. Não. Ele está falando com os discípulos dele, lá 2000 anos atrás, e está falando com a gente também. Com certeza. Então essa palavra precisa estar atual na minha consciência. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia. Essa palavra é para mim. Assim como o Salmo 91 que o pastor Messias colocou para nós, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, quem habita? Qualquer um que teme a Deus e tem o conhecimento das suas verdades, está protegido no esconderijo do Altíssimo. Amém. E descansa à sombra do Onipotente. E nós poderíamos aqui, linkar tantos outros textos bíblicos que diz respeito a nós. Sim. Há quem diga, que ao longo das Escrituras nós temos exatamente 365 promessas expressas de Deus. Sim. Uma para cada dia do ano. Verdade. E cada vez que eu vou observando a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento mais ainda, você vai percebendo que aquela palavra ela vai tomando forma dentro de você. Vai te trazendo aquietação, vai quietando a alma, vai trazendo paz, sustentação, não é? Vai nos alimentando, né, pastor? Eu tive o cuidado, certa feita, eu peguei a minha Bíblia, eu até recomendo você fazer a mesma coisa. Comecei a ler as cartas de Paulo, a partir de Romanos. Toda a expressão que Paulo usa, assim, nele, em quem, por quem, naquele, eu fui grifando. Eu encontrei, se não me engano, 133 ou 134 expressões daquela. Por exemplo, você pega Efésios capítulo 1, ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer, porque em tudo fomos enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. O que eu faço? Eu pego aquilo para mim e eu começo a confessar esta palavra, porque em tudo eu fui enriquecido nele. Nele quem? Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, você e eu, nós não podemos olhar as Escrituras como aquele livro bonito, ou um livro mágico que você abre na sua prateleira, não é? Na sua mesa, aquele livro grande, no Salmo 91, no Salmo 23, porque ele vai expulsar o mal. Não, a palavra de Deus ela precisa tomar forma dentro de nós. Né, pastor? A gente estava conversando em off, você falava ali de Josué capítulo 1, versículo 8. Se não me fala a memória, né? Josué 1:8. Você lembra de cabeça esse texto? Fala sobre a respeito das Escrituras, né? Que ela é que nos dá prosperidade. Isso, esforça-te, tem de bom ânimo. Tem de muito bom ânimo. Deus está falando com Josué. Vale a pena a gente ler, pastor Messias. É um texto que veja só, amados, a palavra de Deus, ela não é equivalente a um alto nível para aqueles homens do passado e para nós num baixo nível. Não, a equivalência é a mesma.
Quando você observa a palavra de Deus, como aqueles homens do passado fizeram, a mesma unção, a mesma graça, as mesmas bênçãos virão sobre a tua vida e sobre a minha vida. Com toda certeza. Achou, pastor Messias? Sim, está aqui, ó, Josué 1:8, né? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só. Isso é promessa. Sim, com certeza. E então, aquele que fez a promessa vai cumprir. Até aproveitando o momento, o Ricardo colocou pra gente uma pergunta muito interessante e pertinente. Ricardo, obrigado. Conhecer as Escrituras é o suficiente para viver a promessa? Ou a fé é o ativador que traz vida à palavra? Ativador que traz vida à palavra. É isso aí, Ricardo. Eu me lembro de Jesus falando com os fariseus e dizendo assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lembra disso? Então, as Escrituras por si só é um apanhado de palavras e de histórias sem sentido para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, as Escrituras e o Espírito gera vida como dois polos, positivo e negativo, que ilumina, que traz a energia que nós precisamos. Sim, então a fé, a começar da fé em Cristo. É verdade. Obrigado, Ricardo. Ajudou bastante. Isso que o Ricardo falou foi muito importante, viu? Muito importante mesmo. Porque aqui é Romanos 10:17, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui de cabeça. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Então a fé e a palavra, elas devem andar juntas. Sim. Porque se a pessoa conhecer a palavra tecnicamente, mas não tiver a fé, não viver a fé, ela não vai haver transformação nenhuma. Quero fazer menção, te interrompendo, pastor, se não me falha a memória, Romanos capítulo 10, que Paulo fala que a fé, ela é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Desculpa, 10, pastor. 17, eu estava conectado aqui, ó, tem um monte de gente falando. Então, exatamente. 10, esse aqui que eu li agora, né? Eu vou até ler de novo, pastor. Por favor. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso que o Ricardo falou é importante, porque a fé, ela vive. Olha só, a palavra de Cristo, João 1:1 diz que Cristo é o verbo. Sim. Cristo é a palavra. Jesus Cristo, ele é e opera no Evangelho. Né? Então as Escrituras, elas não são só um apanhado de letras e textos, né? Por isso que ela é viva e eficaz, porque ela é o próprio Cristo. Ela é a palavra de Deus, o verbo vivo. E Apocalipse, eu não me recordo bem o versículo, eu não sei se é 19:10 ou 10:19, agora não me recordo bem. Diz que Jesus Cristo é o testemunho da profecia. Então, a Bíblia, ela é contextual, né? Ela é contextual. Então você vê lá, João 1, Jesus é o verbo, é a palavra. Sim. Né? A palavra é viva e eficaz. E Jesus Cristo é o testemunho da profecia, né? Então, o Evangelho e as cartas apostólicas, principalmente o Novo Testamento, também, claro, o Antigo Testamento que apontava para Cristo, né? Como uma sombra do que haveria de vir, né? Sim. É o próprio Cristo em ação. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus com vida em nós mesmos, e nós depositamos fé plena nela, né? Porque não é só crer que Deus existe. Não é só crer que Deus é verdadeiro. Essa fé tem que ser crescente, né, pastor? Crescente. Jesus fala que a fé, ela é como um grão de mostarda, não pode ser igual. O grão de mostarda é a menor das sementes. Pra você ter uma ideia, o grão de mostarda, ele parece a pimenta do reino, antes de ser, é tão pequenininho. Aí você fala, uau, se eu tiver a fé do tamanho daquele grão. Não é uma fé do tamanho do grão, é uma fé como um grão de mostarda. E depois ele continua, porque aquele grão, ele vai ser plantado, ele vai germinar, florescer, crescer e se torna uma grande árvore. O que nós entendemos? Que esta fé que começa com a fé em Cristo, ela precisa ser regada pela palavra. Nós até já respondendo os Gibas aqui, o Giba, né? Giba, é impossível ter fé se você não conhecer a palavra e crer
na mesma, né? Crer nela. Verdade. É verdade. Que é o que nós estamos colocando agora. E essa fé, pastor, ela se torna um elemento crescente dentro de nós. À medida que nós vamos observando a palavra, essa fé vai tomando forma, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Por isso, pastor, que a gente encontra de vez em quando uns crentes com a fezinha meia fraca, né? Tem uns que a gente tem que socorrer. Claro que todos nós passamos por lutas e por dificuldades e muitas vezes fraquejamos. Mas a ausência de fé pode nos trazer um dano terrível à alma. Mas traz com certeza. A fé é nosso porto seguro, né? Sim. A palavra de Deus é socorro bem presente na aflição, na angústia, né? E a minha esposa já escreveu aqui que a fé, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É verdade. Então o conhecimento de Deus... Prosseguir em conhecer, né? Isso dá uma ideia de continuidade. Não é aceitei Jesus, agora uma vez salvo, sempre salvo. Um dia nós vamos abordar esse tema aqui. Não, estou salvo, está resolvido. Não, calma lá, vamos pensar nisso com muito cuidado para você não relaxar. A fé é desenvolvida, né? A salvação Sim. é desenvolvida. A própria salvação, Paulo vai falar sobre isso. Né? Desenvolver a vossa salvação, né? E confirmar a sua vocação. Sim, olha. Né? Olha lá, pessoal, é sério o negócio, hein? Meu. Pastor, vamos deixar um recado, principalmente para os jovens, adolescentes e os adultos também, que não tem aquele empenho no estudo da palavra de Deus. Nós tivemos esse papo, estamos tendo esse papo agora, pena que estamos chegando ao final, mas nós queremos encorajar você, meu irmão, minha irmã, estuda a palavra de Deus. Quantos recursos nós temos hoje na internet? Claro que tem que se tomar muito cuidado, porque tem muita coisa contaminada por aí. Mas eu recomendo, pastor, eu gosto muito de pegar a Bíblia pura e simples. Você começa a ler lá o Evangelho de João, as cartas de Paulo, com muito cuidado. Tem coisas que você não vai entender de imediato, mas depois você vai entender. À medida que você vai estudando, você vai compreendendo gradativamente coisas que você não entendia ontem e hoje você já começa a compreender. Então eu quero fazer esse apelo para você, meu irmão, minha irmã. Muitos estão de quarentena em casa aí, de boa. Desliga um pouco o Netflix lá, debruça na palavra, pega um livro, uma carta de Paulo, um livro, um evangelho, debruça sobre ele, anote as palavras que você não compreendeu, as expressões, pergunte sobre aquilo que você não entendeu dentro das escrituras. Existem outras pessoas que podem nos ajudar, nos esclarecer. É isso, pastor Messias? Sim, a palavra de Deus ela é como um tesouro. Um tesouro. Se você ler um versículo, você vai ser edificado espiritualmente. Sim. Né? Mas se você cavar as escrituras, se você procurar, garimpar, né? Você vai encontrar um tesouro. Você vai ficar rico na sua fé. Aleluia. Você vai ficar milionário Aleluia. na sua fé. Né? E isso é buscando. Buscando Sim. totalmente. Né? É claro que vai ter passagens que você não vai entender bem no momento. Sim. Né? O senhor me permite ler mais uma pequena passagem? Por favor. Mas olha só, o Senhor Deus chamou os pastores atuais, né? Justamente para te ajudar nessas dificuldades. E vocês têm aqui um excelente pastor. O pastor Jorge, conheço há muito tempo. Não é rasgação de seda, não. É um ótimo pastor, né? Uma boa pessoa, um homem bom. Ele é muito meu amigo, viu, gente? Ele é meu amigo. Depois daquele cafezinho lá. Depois do café. Né? E olha só, o Senhor Deus levantou os pastores com uma finalidade, a principal finalidade, está aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 12. O Senhor Deus levantou pastores e mestres, olha só, claro que não é só essa função, mas essa é a principal, viu, irmãos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, isso é maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao arredor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação deste mesmo em amor. Aleluia. Então, estude a palavra, garimpe, cave, e quando você encontrar aquela barreira que parece que você não vai passar dela, que você não está entendendo mesmo, você tem um pastor aqui que é capacitado por Deus, aleluia, em amor, com honestidade, para te ensinar aquilo que está te faltando aí. Aleluia. Ô, pastor Messias. Falei muito, né, pastor? Já falei demais. Mas dá tanta vontade de falar, gente, quando a gente fala da palavra de Deus, eu quero ler mais um. Segura aí, ó. Fica aí. Daqui a pouco fica só nós dois aqui. Eu recomendo, pega esse link depois, manda para os irmãos, para os seus amigos. Muito legal. Capítulo 4, versículos 21 e 22, aqui de Provérbios, que me ocorreu um pensamento agora. E eu vou ler para você. Não as deixes apartar dos seus olhos, se referindo à palavra de Deus. Sim. Guardas no mais íntimo do teu coração. Olha, repito, Provérbios capítulo 4, versículos 21 e 22. Vou ler o 22 agora. Porque é vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Que beleza, hein? Há uma tradução da King James, pastor, que diz que a palavra aqui diz assim, na nossa está saúde, né, para o corpo. A tradução da King James diz que é remédio para o corpo. Olha que interessante, amados. A nossa formação, quem é tricotomista ou dicotomista, a mesma coisa. Vai, tá no mesmo. Muda detalhes, né, pastor? São coisas, não vou entrar no mérito. Melhor não. A palavra de Deus, ela é suficiente para atender o homem na sua plenitude. Com certeza. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo, né? Glória a Deus por isso, né? Sim, é maravilhoso a gente pensar sobre isso, porque ele começa com a salvação do seu espírito, religando o teu espírito ao Espírito de Deus, né? Depois ele vai tratando a tua alma, intelecto, sentimentos, vontade, né? E depois ele também trata o seu corpo. Quer ter saúde, amados? Não é só caminhar no parque, não, embora caminhar no parque é recomendável para todos nós. Medita a palavra de Deus, coma desta palavra, você vai ter o teu espírito sadio, a tua alma e o teu corpo sãos na presença do Pai. Amém. Amém, pastor Messias. Amém, pastor Jorge. Obrigado pela tua companhia com a gente aqui hoje. Não, eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém, igualmente. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui com outro tema, com outros irmãos que vão estar caminhando com a gente, com a palavra. Espero que nós tenhamos contribuído um pouco, né, com a fé dos irmãos, com o entendimento, e que o Senhor Jesus venha acrescentar cada vez mais. Amém. Amém? Nosso convite àqueles que estão nos acompanhando, que estão longe da casa do Pai, retorna para a casa do Senhor. Faça isso de uma forma espiritual hoje mesmo. Dentro da tua casa você pode fazer uma aliança com Jesus. Você que ainda não conhece o Evangelho, não conhece a palavra, você que está longe dos caminhos do Senhor, você pode fazer uma aliança com Deus aonde você está. E porque Deus conhece o teu coração e a disposição do teu coração, não é? E você que já serve a Deus, né, os irmãos já empenhados na obra e tal, nós esperamos estar juntos o mais breve possível. Quando nós olhamos aqui essa igreja com as cadeiras empilhadas, né, pastor? Que saudade de estar com todo mundo aqui orando, clamando, adorando. Mas calma que nós vamos chegar lá. Amém. Antes de nós orarmos, acho que o Johnson colocou para nós aí, acho que não foi possível. Nós temos o nosso computador, um pequeno probleminha aí. Mas eu quero lembrar você da importância de você ser fiel na sua oferta, no seu dízimo. Esse é o número de conta da igreja. Obrigado, Wallace. Esse é o número de conta da igreja. E eu quero convidar você para participar desse ministério. Os irmãos, né, da igreja todos, né, a gente tem sido muito abençoado por essa igreja maravilhosa que tem sido presente, né, nas necessidades e na vida financeira da igreja. Mas você que queira nos abençoar, esse é o nosso número de conta.
não é? Tenha toda a liberdade, né, para você ofertar, para você dizimar. Uma coisa eu te garanto, você está semeando em terra fértil. Ainda hoje, uma senhora que precisou da nossa ajuda como igreja, e nós temos que ajudar, ela esteve aqui e disse para mim: pastor, eu fui numa determinada igreja, puxa vida, e eu dei todo o meu dinheiro, eu dei o acerto de contas que eu fiz na empresa, e hoje eu estou passando por essas lutas tão grandes, e eu não entendo por quê. E eu sentei com ela, nós conversamos, nós oramos juntos, porque o reino de Deus não é assim, amados. Ninguém dá o que não tem. Você só pode dar o que você tem. Eu fiquei triste pelo esforço que ela fez de despender daquilo que era para sua sobrevivência, para poder honrar um compromisso dentro de uma igreja. Claro que cada igreja tem a sua maneira de tratar as coisas, e aí ela dizia que eu me sinto até envergonhado de ter feito tudo isso lá, e hoje eu preciso da ajuda de vocês. Eu disse: não, se é uma igreja séria, você fez a coisa certa lá, e nós estamos fazendo a coisa certa com você também. É assim que Deus faz. Então o importante é nós estarmos na presença de Deus e fazendo aquilo que é possível uns aos outros, e Deus se agradará de nós. Amém? Então contribua com a gente, vai ser uma alegria. Sexta-feira, atenção, tem pique, Johnson? Você tem pique? Nós tivemos sexta-feira na casa da GG, do Lucas, foi um tempo maravilhoso, quem acompanhou sabe. Sexta-feira que vem, quer dizer, depois de amanhã, né, nós estaremos num culto, num lar, que vai ser surpresa para todos nós. Tá bom, amados? Que Deus te abençoe grandemente. Acho que eu não esqueci de nada, né, Johnson? É isso aí, né? Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez, minha gratidão aos irmãos que fazem esse culto com a gente, o quarteto fantástico ali, o Édio, que está sempre de intercessor aqui, o João Falco, ele está com a máscara invocada ali, ó, sempre nos ajudando aqui em tudo. É assim que a obra de Deus acontece. A obra de Deus é sempre plural, todo mundo fazendo um pouquinho, e as coisas estão acontecendo. Pastor Messias, vamos orar? Amém. Agradecendo a Deus. Amém. Posso te incumbir também dessa? Com certeza. Você é o nosso convidado, eu vou tocando a bola para você, né? Não, com todo prazer. Vamos orar e agradecer Amém. A Deus por esse tempo tão maravilhoso que Ele nos deu. Amém. Pai Santo e Eterno, muito obrigado, meu Deus. Pai. Trazemos corações gratos diante do seu santo altar, Pai. Porque aqui falamos a respeito da sua palavra, Deus. Nossos irmãos interagiram conosco, falando também, Deus, cooperando, acrescentando, Deus, para que o corpo, com todos os seus membros unidos, Deus, vá se articulando, Deus, cooperando um com o outro. E isso, Deus, é fantástico, Pai, porque essa é a tua igreja. Sim, meu Deus. Por isso nós te agradecemos, Deus, por esses momentos que passamos aqui. Pedimos que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos, Deus, Senhor, sem medidas, sobre todos os membros desta igreja, os frequentadores, papai. Deus, sobre o pastor Jorge, Deus, sua esposa Senira, todos que aqui congregam, frequentadores regulares, todos que têm contato com Aleluia. Eles, e sobre todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, ó Pai, que o Senhor guarde, Deus, nesses dias difíceis pelos quais passamos, que o Senhor estenda a nós Aleluia. A graça da tua proteção, Senhor. Proteja todo o seu povo, Deus, proteja as nossas famílias, a tua igreja Aleluia. Espalhada em toda a face da terra, e livra-nos de todo o mal. Que seu nome seja glorificado com as nossas vidas, abençoe a nossa nação e traga paz a Jerusalém. Sim. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Aleluia! Amém. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, amém. As doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Amém. E você diz... Aleluia! Deus te abençoe. Amém. Até sexta, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.